Em relação a essa senhora, que hoje ocupa a cadeira de presidente do STM, eu queria te pedir que a gente ouvisse o que o brigadeiro, que está lá também como ministro, falou a seu respeito esta semana. Na verdade, eu creio que foi ontem essa manifestação. Sim, foi ontem. Ele tentou se manifestar antes, mas ela não apareceu, ela não tem comparecido e ele foi obrigado a falar sem que ela estivesse ali para ouvir, mas ele fez questão de registrar em ata. Você pode colocar para a nossa audiência, por favor? Para já, coronel. Edson, aperta o play, por gentileza. Venho, nesse momento, manifestar minha preocupação com o recente pronunciamento da Excelentíssima Senhora Presidente, em evento havido no último final de semana, em evento público, quando, investida, abro aspas, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, fecho aspas, pediu perdão a inúmeras pessoas por eventos acontecidos na história desse país. Em relação ao conteúdo do que a presidente expressou, não me cabe aqui comentar, uma vez que a liberdade de opinião sobre tudo e qualquer coisa é uma garantia constitucional, podendo cada um ter a sua, por mais absurda que possa ser. Expresso, no entanto, a minha total discordância quando falo em nome do nosso tribunal, o que inclui este plenário e, obviamente, me inclui. Registro que não lhe otorguei mandato e nego essa delegação agora e peço registro disso. E nem isso acho que tenha sido feito por ocasião da sua eleição à presidência para manifestar-se em meu nome em temas que nada têm a ver com as competências constitucionais afetas a este tribunal. Eu peço o registro dessa minha manifestação, uma vez que no futuro esses posicionamentos, dos quais eu discordo, certamente serão objeto de estudo dos arqueólogos da história, que, tenho certeza, ficarão intrigados por uma suposta unanimidade a tema que certamente exige reflexão da sociedade, mas que o posicionamento da Excelentíssima Senhora Presidente nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. Reafirmo que não há nenhuma censura da minha parte ao conteúdo do que pode ou não a nossa ministra falar, embora ela sugire estudar um pouco mais de história do tribunal para opinar sobre a situação no período histórico a que ela se referiu e sobre as pessoas a quem pediu perdão. Coronel. Bom, o brigadeiro Amaral, para que a gente tenha ideia de quem nós estamos falando, ele comandou o corpo de cadetes da Academia da Força Aérea, e depois comandou a própria Academia da Força Aérea um pouco mais à frente, já como oficial-general. Esse brigadeiro, ele inclusive participou daquele período complexo ali que ele estava, a gente chama de COPAC, que é a coordenador do Programa de Aeronave de Combate, que foi aquele que decidiu pela compra do caça Gripen, e muita gente nos bastidores já me mandou mensagem dizendo que ele teve a firmeza de se opor a uma pressão política que havia do próprio presidente, do Lula e depois a Dilma, para privilegiar o caça Rafale da França. Mas eu nem vou entrar nessa questão porque ele manteve a convicção técnica do que seria melhor para as Forças Armadas brasileiras, apesar do que dizia ali a política externa à época do governo petista. E apesar disso tudo, ele, além de ter sido secretário-geral do Ministério de Defesa, ali como chefe de Estado-Maior de Aeronáutica, trabalhou na área de ciência e tecnologia, alguém extremamente capacitado, ele é um piloto de caça. É um combatente da Força Aérea. E eu posso dizer, Pitoli, que embora os outros ministros militares tenham tomado a decisão, que é a decisão correta, de se manifestar apenas nos autos e evitarem justamente esse tipo de manifestação que essa presidente fez política, o brigadeiro ele toma uma posição de deixar registrado para a nossa sociedade que aqueles que estão dizendo que o STM será instrumentalizado por esse projeto que hoje nós temos no país de desmoralizar as Forças Armadas ao ponto de, segundo essa própria presidente já falou, que serão julgados e serão no STM retirados e julgados indignos aqueles que estão sendo condenados nesse julgamento farsesco no STM, ali na primeira turma do STM. Eu digo para você que eu conheço alguns desses oficiais generais, mas eu quero te dizer alguma coisa. Eu duvido até que o Joseli, de quem eu já tive a oportunidade de falar, tecer críticas aí por causa das suas falas, ele que trabalhou ali junto do governo do PT, até o Joseli, eu ouso afirmar para você, Pitoli, que não teria a coragem de, olhando nos olhos do Heleno, dizer que ele não é digno de ser um oficial do Exército Brasileiro.
e, por isso, retirar a sua patente, retirar os seus proventos, etc. Então, ainda há esperança, viu, Pitoli? Porque existe honra ainda entre aqueles que integram e integraram e que continuam na reserva como eu, muito ciosos e orgulhosos de terem servido a pátria fardados, viu, Pitoli? Coronel, é o incômodo causado pela fala que promove a indignação, né? Certamente, porque o que nós assistimos é alguém indignado se posicionando diante de um absurdo. E é importante que fique claro, né, que não é um pensamento unânime, não é um pensamento, não é uma defesa dessa esquerda, porque, coronel, é aviltante para nós alguém pedir perdão para José Dirceu, sabendo que o que fez ao longo do regime militar, né, o que promoveu José Dirceu e acaba promovendo até hoje, né, um cabeça pensante desse PT que aí está, né, é aviltante. Ou seja, é a indignação causada por esse incômodo e deixando claro que não há unanimidade nesse discurso. Sem sombra de dúvidas, é uma esperança.